Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que explicam o passo a passo do desenvolvimento do planejamento estratégico ágil. Nesses vídeos, vocês terão conteúdo prático sobre o planejamento estratégico e seus frameworks. Nesse vídeo, vamos falar sobre como construir planos de ação. Já passamos pelos vídeos sobre o planejamento estratégico ágil, equipes ágeis, OKRs, KPIs e definição de metas. No próximo vídeo, vamos apresentar a planilha de gestão estratégica, ferramenta poderosa para que vocês poderão utilizar para fazer a gestão do seu planejamento estratégico. É muito importante deixar claro que essa metodologia pode ser utilizada para todos os tipos e tamanhos de empresa, mas que o foco desses vídeos são as pequenas e médias empresas. Vamos lá? Antes de falar sobre a construção do plano de ação, eu queria fazer uma retrospectiva dos vídeos que fizemos, para que agora vocês possam entender as conexões de tudo que a gente fez e de tudo que a gente mostrou nos vídeos anteriores. A gente passou pela construção do planejamento estratégico ágil, através da construção dos orientadores estratégicos, missão, visão, valores, diretrizes estratégicas. Passamos pela construção dos fatores de desempenho, como se construir, como se escrever bons OKRs, construir OKRs e entender o que são KPIs e construir KPIs. E falamos sobre como definir boas metas, como construir e definir boas metas. As metas dos OKRs e dos KPIs. Nesse vídeo vamos falar como construir planos de ação, porque a partir dos planos de ação e a partir da melhoria contínua nos processos, é que os KRs e os KPIs vão ser atingidos. Então, é muito importante que a construção dos planos de ação foquem em um PDCA contínuo. E dentro desse PDCA, a sua organização vai estar sempre trazendo produtos e serviços que são aderentes às necessidades do mercado. É por isso que o planejamento estratégico ágil traz uma visão diferente dos planejamentos estratégicos tradicionais, porque é nele que toda essa estrutura que é construída, que vai desde a construção dos orientadores até os planos de ação e as melhorias contínuas no processo, é que vão trazer a oportunidade da sua organização realmente trazer os resultados que atendam às necessidades do mercado. Dito isso, vamos agora para construir os planos de ação. Mas primeiro é importante salientar que estes planos de ação estão ligados diretamente às ações nos processos e projetos ligados aos OKRs e KPIs. Tudo que está sendo feito aqui é para melhoria contínua, para que a partir dessas melhorias se atinjam os OKRs e os KPIs e esses mostrem que as diretrizes estratégicas que a empresa construiu estão sendo realmente feitas por todos da empresa. Então, na construção dessa estrutura é que a organização entende que as diretrizes estratégicas estão sendo cumpridas. A metodologia que eu estou trazendo para vocês é a metodologia do 5W2H, mas é uma das metodologias que podem ser usadas. A sua organização pode usar outras, Ishikawa, Brainstorming, qualquer que seja a metodologia do mercado utilizada. O importante é que essa metodologia ela traz uma cadência que, para a construção do plano de ação, vejo como uma forma simples para construir, mesmo para quem nunca viu uma metodologia para a construção de plano de ação. Vamos começar então. O primeiro campo a ser preenchido é o que? Propor uma ou mais ações que ataquem a causa fundamental e não os sintomas do problema. O que você vai fazer é contratar alguém, criar alguma coisa. São as ações que serão feitas, precisam ser muito claras. Esse ponto é muito importante, porque o plano de ação vão ter várias ações e essas ações vão ter várias pessoas envolvidas. Então é muito importante que fique muito claro o que vai ser feito e principalmente que esse o que
ele ataque efetivamente os fatos e problemas que estão sendo diagnosticados num processo, num projeto e numa iniciativa estratégica. Aqui está com o processo, mas ele pode ser um projeto, uma iniciativa. Quem vai fazer? Como um indicador, que a gente falou no outro vídeo, um plano de ação tem que ter um responsável. Óbvio que naquela ação, naquele o que, várias pessoas podem estar envolvidas, mas existe um responsável para responder sobre aquela ação. E essa pessoa tem o conhecimento e a capacidade suficiente para realizá-la ou para coordenar aquela ação. Quando, da mesma forma que uma meta precisa ter um período para ser acompanhado, um plano de ação também precisa de um tempo, de qual é a data que aquele plano de ação vai ser efetivamente realizado, porque, como a gente já viu no primeiro slide, existe toda uma cadeia que circunda ali para uma solução. Onde? Qual é a área da empresa em que a ação deverá ser executada? As ações podem ser executadas em vários lugares, mas é muito importante que se saiba o que fazer, quem vai fazer, quando e qual a área que aquelas ações vão ser feitas. Por quê? Explicar o motivo pelo qual a ação está sendo proposta. Qual a causa ela pretende bloquear? A causa pode ser uma melhoria no fluxo de caixa, pode ser uma melhoria no turnover, ela pode ser uma diminuição do prazo de entrega. Então, você pode ter várias causas ligadas a esse porquê. Como desdobrar as ações longas e complexas e ações menores, esse ponto é muito importante. Uma ação, um que vai ser feito, a ação que será feita, ela vai ser feita de alguma forma, mas tem que um dos formatos é utilizar ações em curtos, em prazos menores, para que nem que se esmiuce a quantidade de ações dentro de uma ação maior, para que fique claro e que para efetivamente seja atingido. Porque o que acontece muitas das vezes é se criar um combo que tem várias ações dentro dele e não se sabe quem vai fazer, quando vai fazer. Então o plano de ação ele tem que ser muito bem analítico. Então por isso que o como tem que ter ações menores para que fique de fácil entendimento de quem vai fazer. E quanto custa? Como falamos anteriormente, todas as ações e indicadores têm que estar sempre ligados, óbvio, às diretrizes estratégicas, mas principalmente aos orçamentos das empresas. Então, trazendo um exemplo aqui, um gestor ele vai ter, tem uma meta de reduzir o turnover, ele tem um indicador de reduzir o turnover para 2% até dezembro, e ele tem que elaborar ações dentro do plano de ação dele para que efetivamente esse indicador de turnover reduza para 2%. Então, o que ele vai fazer? Ele vai definir um manual de cargos de acordo com a necessidade da organização. Como ele vai fazer? Ele vai mapear os cargos críticos, ele vai redefinir as competências técnicas e comportamentais dos cargos definidos e ele vai treinar o time no manual de competência. Então, você está vendo que poderia ser... ele é o gestor e ele está como responsável. Mas poderiam ser outros responsáveis, tá? Isso outras pessoas aqui no quem. Isso aí não tem necessidade de ser a mesma pessoa. Mas é muito importante que o que está muito claro de definir o manual e como ele vai fazer também está muito. Como vai ser feita cada ação está muito definido também, está muito bem definido. Quando, com os prazos. Por que vai ser feito isso? Porque a causa que quer se resolver é a redução de turnover. E quanto, se for o caso, os valores para cada ação que está relacionada. E nem sempre as ações vão estar relacionadas a valor.
Algumas sim e algumas não. Então, é isso que eu quis trazer para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro como que podemos fazer uma construção de um plano de ação e quais as conexões desse plano com todo o planejamento estratégico ágil. Um grande abraço, tchau!